Vai deixar, Ricardinho, falar com você? Deixa eu ver se a maioria já entrou. Já. Que você encontra em cima da banca no mercado, mas na verdade não tem muito consumo fora do Brasil de batata doce. E o que você acha que acontece quando um chefe faz uma descoberta? Acertou quem disse uma receita nova. E esses chips de batata doce é bem facinho, viu? Ricardo corta a batata em rodelas bem fininhas. Depois, coloca no óleo quente. Nossa batata está ficando pronta. Vamos tirar ela do óleo, tirando o excesso. Vamos colocar em um prato com papel toalha para deixar bem fritinha. Vamos colocar um pingo de sal para finalizar e pode servir. A batata chips é mais saudável que a batata frita. Mito ou verdade? Mito. A batata chip também não é saudável igual a frita, porque ela também acaba sendo frita e acaba tendo muitos aditivos, até mesmo farinha de trigo, na sua composição. A sua receita de batata rosti foi mudando de acordo com os países em que você trabalhou ou você mantém a mesma receita original? Sim, Duran, eu estou mudando a receita de país em país onde vá. Tem países que têm tipo de queijo, tem outros países que não têm o mesmo tipo de queijo. Por exemplo, aqui no Brasil usei um queijo Minas meia cura para fazer. A batata rosti é um prato tradicional da Suíça e a tradução do nome diz muito sobre essa delícia. Rosti significa fina e crocante. Vamos tirar a batata fora da água, vamos ralar com um ralador e depois vamos cozinhar na frigideira como se fosse uma espécie de omelete. E olha o toque brasileiro que o chefe nos contou. Queijo Minas, meia cura, de recheio. O nosso roti, evitando com a ajuda de um prato. E estamos do outro lado cozinhando. Bem cozida, vamos colocar em um prato para servir na mesa. A nossa seguidora, @DéboraCris421, disse que os filhos amam comer batata frita e quer saber quantas vezes por semana ela pode dar esse alimento para os filhos. Quanto mais a gente evitar, melhor. É ideal a gente comer de vez em quando e priorizar ela assada, de outras formas que sejam mais saudáveis. E já que a batata assada é a mais recomendada, que tal se ela for recheada? E é tudo bem simples, viu? Numa panela, o chefe mistura todos os ingredientes. Por aqui, o recheio escolhido foi a carne seca. Acho que vai ficar bom, hein? Vamos mexendo, misturando todos os ingredientes. Depois vocês aprendem, viu, gente? Fazer batata recheada. Vamos estudar agora. Bom demais, né? Que maldade, hein, professor? Ainda bem que cortou. Nossa, bom demais mesmo. Mas vocês viram bastante diferença? Eu não vou falar muito porque eu sou cozinheira, né? Ah, meu Deus, que delícia. Olha só. Você deve fazer altos pratos também com batata, né? Bastante. Ah, não tem jeito, é muita coisa que dá para fazer, né? Nossa! Verdade, pessoal. Mas vocês viram a diferença, né? Dos óleos, quando ela é frita, quando não é, qual que é o benefício, né? Em primeiro lugar, segundo, terceiro lugar. Por que a batata inglesa é esse veneno todo, né? Porque ela entra igual... Isabela, Oi. eu fiquei em dúvida na hora que eu vi ontem, e até está sendo bom você está passando, eu me tirar essa dúvida. Foi sobre o azeite, porque eu achei que quando o azeite entrava em fervor ali também, ele perdia as propriedades. Pelo jeito, não, né? Não, vocês lembram quando eu falei? Eu não lembro que assunto que a gente estava, que eu falei assim, gente, o azeite também em grandes quantidades, ele também não é bom.
né? Ele é melhor do que o óleo e tudo mais. Você viu que até o óleo de algodão a mulher condenou, Então, né? Então, em primeiro lugar, é as fritadeiras, né? A airfry e tudo mais. Em segundo lugar, vem o azeite. O terceiro, acho que vem de algodão, né? E o último que vem os óleos. Não, o último não. Depois vem os óleos comuns que a gente usa. E por último, que você nunca deve fritar uma batata, é no óleo reaproveitado. reaproveitado, Aham. Então, imagina as batatinhas que nós comemos nos restaurantes. Você acha que eles fritam uma vez só? Nossa, mãe, E é tão muitas batatas. E ela desce, todo mundo pega e vem com queijo, vem com bacon, vem com não sei o quê. Quanto mais eu também mais gostoso, né? Mas como que Isso é vai? verdade. Não Não é? uma vez só, não. Respeito ao dia É. mais. Não é? Que eles Não, tem eu uma tô tentação fora que eu fiz da legal, né? batata frita. Nossa, que é um batata no cone, que é aquele negócio que eles colocam a Tem batata, vem com molho. Nossa, eu ketchup, comi né? muito isso, né? Nossa, Que eu vem fazia tudo de bom. memória disso. Queijo Nossa, derretido. É muito bom, né, gente? era tudo. Mas Nossa, aquela questão que a gente falou, né? Tá gostoso, cospe. Porque quanto mais tão gostoso assim, pode saber que é veneno puro, porque é tão bom, que algum BO para o nosso lado vai dar, né? Então, essas questões eternas, né? Que todo mundo fala da batata frita. E vocês viram lá congelada, né? Primeiro ela é pré-frita, para depois ser congelada. E antes dela ser congelada, ela está cheia de conservantes. Gente, claro que ela vai estar cheia de conservante, é que a batata você põe na gordura, a batata sai daquele mesmo jeito. O trem fica congelado há décadas ali no seu congelador, aquele pacote nos freezers, né, de restaurantes, dos supermercados. O trem fica do mesmo jeito. Não tem condição. Olha a batata que a gente faz na casa da gente e a batata essa que a gente de palitinho congelado a gente compra, né? Haja conservante ali, sangue de Cristo. Então, cuidar. Professora, então mesmo se eu colocar na airfry, então, tem prejuízo? Tem, porque aquela congelada, é toda cheia de conservante. Você está eliminando apenas o óleo, já está te ajudando, né? Mas mesmo assim, a batata em si que você comprou, ela é cheia de conservantes também. Então, é tudo muito sério, né, gente? É tanta coisa. As pessoas não sabem que essa batata gostosa de palitinho congelada tem tanto conservante ali, não, é? Que ela é pré-frita antes de ser congelada. Se você contar, o povo até te chama de doido. Então, por trás da nossa alimentação tem tanta coisa, né? Que às vezes a gente até, igual eu falei, muitas vezes a gente não cuida porque não quer, sabe e faz o uso daquilo. Mas às vezes a gente não tem nem conhecimento daquilo, né? Igual essa questão da batata congelada agora, e a gente faz sem saber. Então, é conhecimento, né? Conhecer realmente algumas coisas assim. Lembrem-se que essa parte de nutrição que nós estamos vendo, né? Já é da outra prova, né? Da prova de 30. Se não me engano, na última aula eu ia começar alimento orgânico e inorgânico. Me relembrem, por favor. Deixa eu abrir outro slide, para vocês relembrarem. Parou em transgênicos, alimentos transgênicos. Eu ia começar transgênicos? Não, acho que chegou a falar dele. Não, sério? Nós não falamos isso, não? Falou, gente? No meu aqui tá marcado, é o diet. Nós ficamos só no diet light. Depois a gente viu um pouco de... Isso, depois a gente viu um pouco de proteína. Deixa eu voltar lá para vocês lembrarem, ó. Tá ali orgânico, meu caderno assim. Eu ia começar alimento orgânico hoje. Isso. Aqui, ó, só para vocês relembrarem. A gente viu essa parte aqui de diet. O que é light diet mesmo? Diet é sem açúcar, light é sem gordura. Resumão. Tá light é quando tira um pouco da quantidade daquela substância. Tira um pouco da gordura. Foi até o exemplo, foi o requeijão. Requeijão. Eu lembro, né? Que tirou uma quantidade da gordura. E no caso do diet, tira o açúcar, né? E coloca uma outra substância, que vai outro tipo de açúcar, né? Isso mesmo. Então, acho que eu esqueci. Deixa eu corrigir o exercício aqui que a Júlia falou, que eu já ia pular para a matéria. Agora que eu lembrei, Júlia, nós pulamos de um trem para o outro e...
Meu computador está demorando a responder, peraí. Vou abrir o exercício aqui, nós corrigimos juntos. Deixa eu ver aqui, né? Exercício. É porque... Fonoética bioética. É, sério? Gente, sério. Ainda bem que você está aí, amiga, para ajudar eu, porque... Olha lá. E turma 84. Não, é porque 86 eu... Tá do lado. Na verdade, vocês entraram juntos, só que uma de manhã e outra à noite. E sempre eu confundo. Aqui, ó. Todo mundo errou a mesma questão. É porque, eu já até sei o que é, eu fiz alguma questão na hora de sinalizar, eu fiz a questão errada. A gente até discutiu brevemente aqui, né? Sobre isso. Foi. Dia. Justamente essa primeira aí. Então vamos lá. Que eu fiquei assim. Não, mas a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso aqui, falei que depois eu ia olhar, mas que estava certo, né? Que eu podia... O que acontece, gente? Até aproveitar e explicar isso aqui. Quando nós, professores, vamos construir uma prova, um exercício para vocês, igual isso aí, a gente tem que clicar num monte de coisa por trás, né? Qual que é a resposta certa para aparecer para você e tudo mais. É a gente que constrói. Quando for numa prova, se isso acontecer, espero que não aconteça, eu, por exemplo, vou anular a questão, essa questão eu vou anular e vou dar os pontos para vocês, porque foi um erro meu. Tá? Então, no dia da prova, espero que nunca aconteça com a gente igual no exercício. Mas se acontecer, não precisa ninguém ficar desorientado, não, tá? Mas tá errada, tá aqui na apostila, isso daí não precisa. Toda vez que acontecer, eu vou anular a questão para todos da sala, e a pergunta que valia 2 pontos, por exemplo, eu vou dar os 2 pontos para todo mundo. Por quê? Porque foi um erro meu, tá? Então, uma situação dessa aqui, que acontecer isso em alguma vez comigo, acredito que os outros professores vão fazer isso também, podem ficar todos tranquilos, não perquem o equilíbrio na hora de fazer a prova por causa dessas situações, não. Continua concentrados, não fiquem nervosos e continua fazendo a prova, tá? Então, vamos lá. São fontes de proteína, exceto, cuidado com o exceto lá nas provas, porque quando a gente fazia prova no papel, eu, Isabela, quando fazia a prova, eu circulava o exceto, para eu nunca errar as provas. Aqui não tem jeito de circular. Aí alguns alunos meus que falam que a professora não viu o exceto, esqueci, porque lendo as alternativas, pega uma folha em branco, um rascunho, e deixa sempre perto de você, perto do computador, do celular, e escreve exceto. E o exceto fica na sua frente, você continua fazendo a prova, que aí você não esquece do exceto. Estou falando isso porque vários alunos, na hora de fazer provas assim, na plataforma, esquecem do exceto, que a gente está acostumado a riscar, a grifar, e na plataforma não tem uma coisa nova para todo mundo, né? É um mundo novo que não vai mudar, vai continuar daqui para frente assim. Então, vamos voltar. Durante as alternativas aqui, a gente tem várias fontes de proteínas, só que uma tinha que estar errado. Aqui está como pão errado, né? Mas qual seria a resposta certa? Leite, seus derivados, ovos ou carnes vermelhas? O pão. O pão, perfeito. Porém, quando vocês sinalizaram, indicaram errada, né? E ela tinha que estar verdinha com certo. Então, todos vocês estão de parabéns, todo mundo ficou doido aí, ficou doido com razão, porque vocês estão mais que de parabéns, quem não está sou eu, né? Mas é na hora de sinalizar por trás, que um chama a sua atenção assim, você vai olhar outra coisa e acaba clicando no lugar errado e salva, sabe? Ou então, o que acontece muito comigo, eu fico muito tempo com a plataforma aberta, conectada.
Aí, às vezes, eu acho que salvou e não salvou, e estou em salvo errado, tem que estar sempre atualizando, sabe? Mas, enfim, vocês estão corretos, tá? Aqui o pão é certo. Quem passou o exercício para o caderno, para estudar mais depois, o pão, que é o certo mesmo, tá? Então, vamos lá. Número 2. Alimentos light. Alimentos light, escrevi junto, né? Alguns nutrientes do alimento é retirado. Às vezes, essa substância é retirada do alimento, é substituído por outra. Essa frase está certa ou está errada? É falsa. Falsa. É falsa, né? Aqui são alimentos diet, né? Diet. Isso, exatamente. Então, essa pergunta é falsa. Então, a nossa prova vai vir mais ou menos parecida assim, tá? Vocês já fizeram alguma prova? Anatomia e OPT. Ah, então vocês estão pós-graduados em fazer prova na plataforma, vai tirar de letra, então, as minhas. Então, feira, fizeram as provas, tudo aí, ó. Todo mundo tirou 10. Então, vamos lá, 3. Qual alternativa abaixo não faz parte das leguminosas e oleaginosas? Soja, ovos, grão de bico e feijão. Grão de feijão. Ovos. Ovos, né, gente? Porque as leguminosas e oleaginosas são todos esses de grãos que a gente estudou, né? Que nós estudamos. Os ovos não são grãos, né? 4. São leis que regem uma boa alimentação. Primeiro dia de aula, exceto lei da qualidade, lei da harmonia, lei da quantidade e lei do bom funcionamento. Lei do bom funcionamento. Bom funcionamento aí não tem não, né? Então, aqui deveria estar outra. E está essa aqui, né? Então, é isso mesmo, tá certo. Deixa eu ver se tem mais uns que tem. Tem. 5. A lei da qualidade é comer o suficiente para cobrir as exigências calóricas de cada indivíduo. Verdadeiro ou falso? Falsa, né? Qual que é a lei da qualidade, gente? Certo? Não, eu vacilei. Isso aí, essa qualidade me pegou. Aí eu falei, a próxima eu tenho que ler e reler, porque eu me ferrei por causa dessa qualidade com a quantidade. Tem que ler e reler. Isso é verdade. Nossa. Foi pegadinha mesmo. Sabe o que vocês fazem, gente? Para não errar, na hora da prova, vocês vão fazer prova com mais de 2 horas. Se vocês entregar a prova, já falei, né? Com 4 minutos e fechar a prova, um beijo para vocês. Se me entregar a prova com 10 minutos, 15 minutos e não fechar, ó o couro. Pega a folha em casa, pega a prova, escreve para você lembrar. A lei da qualidade, a lei da harmonia é quando eu tenho um prato colorido. Então, deixa eu ver, tem nada a ver com isso. A lei da quantidade já falou que é quando a gente come para 4 pratos de feijoada, também não é. Então, vamos lá. E a lei da qualidade é o quê? Eu comer alimentos que me tragam vitamina. Isso, uma qualidade boa nutricional, ao invés de fast foods, né? Então, é vocês relembrar. A própria palavra, se você parar e concentrar, você lembra o que são as 3, porque o próprio nome diz. Né? Harmonia, você lembra do arco-íris, que é um tom sobre o outro, assim, ó. As cores vão mudando de cor, você lembra mais ou menos assim, harmonia. Para vocês não trocarem. Aqui a frase toda é uma, só troquei qualidade para quantidade, né? Aqui, ó. Então, é uma palavra aqui que mudou. Então, por quê? Tem que saber o conceito de cada uma das leis. E é super simples, gente. Uma pergunta super simples. Então... Não, e eu respondi com aquela sede ao pote que eu estava corretíssima. Mas depois, na hora que eu vi que estava errada, eu voltei e reli. Eu falei, você ficou brava, né? Eu falei, agora que eu estou lendo que estranha a qualidade, como é que eu não enxerguei isso na hora? Mas serviu, porque as outras 2 provas, a da Elo e de anatomia, eu já fiz lendo, relendo, depois voltei, reli de novo, para depois finalizar. Então, foi muito bom isso aí. Foi, que bom. Foi bom. Então tá, professora, gente. A Priscila está pedindo para liberar o acesso dela. Acabei de liberar. Mandou aí agora no... Liberei. Ok. Obrigada. Obrigado. Porque às vezes eu estou prestando atenção, olhando para a foto de vocês aí,
e não vejo o sinalzinho que chegou lá. Gente, alguém quer que volta? Está com dúvida de alguma questão? Isso aqui a gente já falou várias vezes, né? Deixa eu espelhar o outro, então. Então, aqui, ó. Esse aqui é aqui, ó, só voltando, alimentos light, diet, né? Depois a gente viu essa questão dos alimentos, construtores, energéticos, reguladores, que a gente falou sobre o intestino, vimos esse círculo aí, né, dos 3, falamos um pouco sobre os nutrientes que tem dentro dos alimentos, o que são as proteínas, e paramos aqui em proteínas. Então, hoje, nós vamos para essa outra parte aqui, ó. Você acabou de corrigir o exercício? Já, são 5 questões. Ah, tá. É porque eu não fiz esse exercício. São 10, professor. 5 foi de micro. Aham. 5 foi de micro. São 10. Nutri são 10? A de micro que foi 5. Ó, tô doida, gente. Nossa Senhora, hoje eu tô batendo bem, não. Né? A de micro eu voltei e vi só 5 lá na de micro. Agora essa aí foi 10. Verdade, eu realmente estou confundindo com a outra. Vamos lá. 6. Não vi, não. Doideira. A desnutrição secundária, a desnutrição é subdividida em 2, né? É quando o paciente faz a ingestão adequada, porém, pode estar ocorrendo processo que impeçam esses nutrientes chegar lá até a célula, né? Do paciente, em quantidade suficiente que ele necessita. Então, desnutrição secundária, né? Não é primária, é depois. Tá certo ou errado a frase? É secundária. É porque teve outra que eu fiquei em dúvida também. Certo. Eu também coloquei certa. Que a secundária é isso, é quando o indivíduo alimenta, mas ele não absorve os nutrientes e é eliminado com rapidez. Tá certo. A desnutrição secundária... Eu também coloquei verdadeiro, aí deu falta. Mas aí parece que tá marcada errada, não. Tá marcada errada. Tô vendo aqui também. Na minha também eu vi isso. Mas a resposta certa é verdadeiro. A desnutrição secundária. Então tá bom. É quando o paciente... Mas eu tinha tanta certeza, foi não é possível. É quando o paciente come tudo direitinho e mesmo assim ele não consegue, né, repor os nutrientes que ele precisa. Eu tenho que printar aqui um exercício para passar para o caderno. Daqui a pouco eu converso com você. Tá? Mas não printa errado, não, porque a resposta certa é verdadeira. Estou com você. Daqui a pouco eu converso com você, que eu estou fazendo um exercício aqui. Oi, quem me chamou? Foi a Rose. Oi, Rose. Não, é porque eu tinha posto verdadeiro. Aí, como eu corrigi, tá certo, então, a verdadeira? Tá certo, é verdadeiro, tá? 7. São fontes de carboidratos, exceto arroz é carboidrato? Sim. Massa é carboidrato? A força, Sim. energia. Batata também é, né? A gente viu agora mesmo. Sim. Onde é que a alface é carboidrato? Tem carboidrato, né? Nunca na vida, né? Como alface, pra ver se não desmaia. Só tiver um lagartinho no meio, aí Não é? Pois é, credo. Carboidrato. Mas aí vai ser proteína, Valéria. É proteína, é verdade. Que papo é esse, gente? Olha, pra você ver. Nossa Senhora. Então, a alternativa que tem que marcar é a alface, né? Que não é carbo, né? Que não traz essa energia para a gente. Ali é bater o olho e já marcar, né? Muito fácil. 8. Os óleos e gorduras fazem parte do topo da pirâmide. São alimentos desse grupo, exceto óleo de soja, manteiga, azeite e grão de bico. Grão de bico. Grão de bico. Essa aqui dava para poder confundir um pouquinho, tá? Se prestar atenção, tanto da pergunta quanto da resposta. Não é pegadinha, não, mas se não ler direito, troca. Porque são o grão de bico, talvez muita gente não conhece, né? Não tem costume, então acaba confundindo um pouco. Por isso que tem que ler, reler, pensar, analisar.
Isso é verdade, eu quase que marquei a grão de seja ali. Pois Eu comecei a achar Professora, que ela volta aí pegadinha para mim, por comigo. favor. Volto agora. Obrigada. Quase Volta pesquisando para aqui cá. grão de seja para ver se era Só um minutinho, real, alguma coisa professora. assim. Eu imaginei depois que estava errado também. Pronto, obrigada. De nada. Então, vamos lá. 9. Uma boa nutrição significa ingestão de alimentos de real valor nutritivo e adequados às diferentes fases da vida. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, isso, o correto é a gente sempre ver o que a gente precisa de acordo com a faixa etária, né? Entrei na menopausa para as mulheres. O que eu posso comer de alimento que tem reposição de cálcio, né? O que é bom para esse momento? O que traz isso para mim? Vitamina D a mais, né? De quanto em quanto tempo eu vou comer? Eu vou ficar de olho nesse cardápio dentro da minha casa, né? Então, isso é Bastante importante. melão. É isso. O problema é que a gente não vê as pessoas fazendo isso, né? Nem as que às vezes entendem um pouco, pela correria do dia a dia, não consegue fazer essa boa nutrição, né? Eu estou falando... Melão, ele faz reposição de hormônio? O que acontece? Ele não faz aquela reposição, né, gente? Porque a gente precisa da reposição sintética, né? Que a gente chama. Mas ele contribui? Contribui. Mas para quem precisa repor, para fortificar cálcio dos ossos, cabelo e tudo, pele, pode comer melão eternamente, que não vai resolver não, tá? É pouco para a quantidade para suprir, sabe? 10. Os alimentos são encontrados na natureza, podendo ser de origem animal ou vegetal. Verdadeiro. Verdadeiro. 10, não tem. Tem 9. É isso mesmo, gente? 9? Essa é a 10. Ah, é a 10. Ô, gente, Essa é a 10. tô com algum problema mesmo. Dá um desconto. Geralmente eu não sou assim, não. Professora, hoje é segunda-feira. Minha filha, mas eu tô dando aula desde cedo. Pois é. Hoje, agora, eu tô pifando. Sextou. Enfim. Vamos lá, Professor. então. Oi, pode falar, Rafa. Esse slide é da prova de 20, não? É de 30? É de 20. Rafa, você foi lá a na prova frente de 20. agora. Esse aqui ainda é de 20. É de 20, né? Isso, a prova de 10 nós já delimitamos, que é lá atrás, né? Não, de 10 já foi. Não, beleza. Isso. A de 20 Essa não é de começa 20. aqui também, não. Esse aqui entra na prova de 20. Mas eu já passei outros slides que entram na prova de 20 também, se não me engano. Mas quando for na prova de 20, a gente volta para falar. Pode ficar tranquilo, tá? Foca na de 10 aí. A senhora já mandou slide desses aqui? Eu não peguei, não. Esse que está aqui agora na sua frente, não. Não, mas não, as aulas anteriores já. Nas aulas anteriores tem. É porque eu só posto depois que eu dou a aula, sabe? É porque eu tenho. Oi. Ah, que legal. legal. Uma pergunta parabéns. rapidinho. Pode Você fazer. falou em prova de 10? Já teve alguma prova de 10 na sua aula? Não, teve não. Ah, tá. Porque eu perdi algumas aulas, então estou boiando. Por isso que eu estou perguntando. Tá. Não, ainda não. Então, a gente vai começar hoje por alimento orgânico. Muita gente aí, né, já ouviu falar no supermercado e às vezes compra, mas não sabe a real diferença, né? Ou às vezes tem uma ideia mais ou menos assim, mas não sabe muito assim ao certo o que é um alimento orgânico, né? É bom esses conceitos porque são alimentos que vêm, a cada ano que passa, a porcentagem de adesão da população está sendo muito grande, né? Então, a gente sabe que o orgânico é um alimento um pouquinho mais caro, mas que as pessoas tendem a fazer um esforço para comprar esse alimento aí, que é um pouco... deixa eu só colocar no silencioso aqui. As pessoas tendem a fazer um esforço para poder comprar, porque ele ajuda, né, na uma boa alimentação. Então, é um alimento natural e sem agrotóxicos. E é um alimento que promove uma qualidade de vida melhor, né, para o indivíduo. Por quê? Porque quando eu vou fazer essa plantação,
Eu não uso hormônios na planta, aquele negócio que eles vão esguichando assim na planta, para a planta crescer mais rápido e ele poder vender mais rápido e já plantar outro no lugar mais rápido. Eu não posso usar fertilizante. O que é fertilizante? Para poder não vir bichos, né? Essas coisas. Eu não posso usar nos alimentos orgânicos. Nada para poder ajudar o trem ali a crescer mais verdinho, mais grande, assim, mais bonito e tal. Eu só posso usar esterco, que é natural da própria terra. Então, são alimentos menos... que vão nos prejudicar menos. Por quê? Esses agrotóxicos, esses vermelhos, esses venenos, né, para não dar bicho, esses hormônios para o alimento crescer mais rápido, ficar grandão, dar que volume, os alimentos orgânicos não possuem. Ele é da hortinha que você planta aí, ó, no quintal da sua avó, ou no quintal de alguém de vocês, que tem um pezinho de alface, uma cebolinha, uma salsinha, isso é orgânico. Por quê? Você só colocou a terra e a água ali. Então, você não colocou nada para crescer rápido, nada para o trem ficar grande demais, nada de inseticidas. Então, não teve nenhum adicional ali. Ela cresceu naturalmente, né? Tudo foi natural, da chuva, né? Da água que eu coloquei, sim, foi tudo natural. Então, isso é um alimento orgânico. Mas ele não é só sem agrotóxicos, né? Igual está escrito aí na apostila de vocês. Ele é sem uma série de outros adicionais. Então, é um alimento que ele é colhido ali na hora, né? Eu plantei no meu quintalzinho, que eu tenho um quintalzinho desse tamanhozinho, eu tenho uma hortinha lá só para mim fazer um almocinho assim de vez em quando, e pronto, né? Mas tem, né, gente, as plantações industriais enormes, que tem a parte que é só orgânica, né? Que é 100% natural. Então, isso que são alimentos orgânicos, tá? Mas são alimentos que, infelizmente, tendem a ser mais caros, né? Ele não gasta nada, mas requer um cuidado maior para não ter bicho, para não morrer. Então, infelizmente, ele torna-se um alimento mais caro, né? Não deveria ser, mas torna-se. E o inorgânico? O inorgânico é ao contrário, né? Então, é esse alimento que pode conter pesticidas, né? Veneno, tóxico, ou agrotóxicos nas produções ou no cultivo. E tem um aspecto mais bonito, né? Aquelas maçãs maravilhosas que a gente compra, não só a maçã argentina, grandona, mas vários outros alimentos, um tomate lisinho, né? Um monte de outras coisas. Porém, há um risco maior para o câncer e distúrbios hormonais e alterações embrionárias. O que são alterações embrionárias? Embrião é onde que eu comendo esses alimentos comuns que a gente come, né? Que são os inorgânicos, eu tenho uma probabilidade de ter, pelo fato do agrotóxico, eu ter alguma alteração genética. E se eu tiver, por exemplo, um filho, eu posso ter ele com alterações do cromossomo, né? Nascer com algum defeito, né? Alguma anomalia congênita, né? Que é nascer com alguma malformação. E também desenvolvimento de câncer, né? Não sei se vocês já ouviram falar aí, aquela dupla Leandro e Leonardo, o Leonardo que ficou, né? Eles tinham plantações de tomate, né? Todo mundo já ouviu falar que eles eram plantadores de tomate, e houve uma suspeita que o que morreu, o irmão, ele teve câncer, né? E é porque ele ficava muito exposto, né? Na lavoura lá, respingando muito agrotóxico durante a vida toda, né? Desde menino novo. Não tem essa comprovação que isso realmente aconteceu com ele, mas foi uma hipótese na época, né? Não sei se alguém já ouviu esse caso aí, levantada sobre a doença dele. Então, os inorgânicos é a maioria que nós compramos sempre, né? Que são os alimentos que teve, sim, contato com todo esse processamento, né? Para crescer mais, para ter essa pele bonita, assim, do lado de fora, vistoso. Isso, gente, é só com produto. Porque o alimento que não tem esses produtos, ele acaba dando bichinho, acaba estragando, acaba tendo alguma coisa. E os produtores, eles querem ganhar dinheiro, né? Querem ter um produto
na sua vitrine bom que você consuma. Quem quer comprar alguma coisa estragada, né? Ninguém quer. Mas os alimentos inorgânicos, nós corremos mais riscos de intoxicação alimentar. Ele tem agrotóxico e uma série de outras coisas. E esse alimento também reduz a quantidade de nutrientes para o nosso organismo que eu vou absorver. Porque como ele levou agrotóxico ou pesticidas, essas coisas, reduz o número a quantidade de nutrientes. Assim, professora, então você está falando que eu como, e às vezes não vem a quantidade de nutrientes. Exatamente. Por isso que eu falei no primeiro dia de aula com vocês, gente, alguém me perguntou do hormônio agora e até do cálcio. Eu preciso fazer reposição de cálcio, né? Ou outra coisa. Eu posso comer alimentos ricos em vitamina D? Sim, tem um monte, né? Mas aí ele é um inorgânico, já está cheio de agrotóxicos. Eu preciso fazer uma reposição. O que vai para o meu organismo, eu também não consigo absorver 100%. Então, vocês conseguem perceber que, às vezes, eu fazer reposição somente com alimentação é difícil? Porque tem essa série de coisas por trás, né? Um alimento que é inorgânico, já tem agrotóxico, né? O meu organismo, às vezes, não absorve a quantidade toda do nutriente. Então, às vezes, por isso que a gente tem que estar sempre atento ao que a gente come. Porque, às vezes, se come de pouquinho em pouquinho, às vezes é pouco demais, né? Não faz o efeito. E alimentos transgênicos. Então, esses alimentos são alimentos que eu já... até aqui tem uma figurinha para vocês não esquecerem. Uma laranja, que lá dentro parece um kiwi, e um morango, que também parece um kiwi. Isso aqui não costuma se fazer, não, viu, gente? Eu coloquei uma figura assim, mas só para chamar a atenção de vocês. Então, esses alimentos que são chamados transgênicos são alimentos modificados. Do mesmo jeito que tem jeito de fazer inseminação artificial em cavalo, né? Pegar de um cavalo bom, com uma raça boa, com uma égua boa, com um cavalo, e fazer aquele outro cavalo, tem jeito de eu fazer com alimento também, né? Então, chama engenharia industrial, né? Então, são alimentos geneticamente modificados. Eu consigo modificar a genética do alimento. Então, são alimentos produzidos de uma técnica de engenharia genética, uma pessoa formada para engenharia alimentar. E esses alimentos sofrem alterações específicas no DNA. Professora, alimento tem DNA agora? Sim, tem sim. Né? Então, fazem essas alterações. Mais resistente a pragas. Então, quando eu tenho essas modificações de alimentos, assim, que eu mudo a genética do alimento, é um alimento que vai ser mais resistente à praga, né? Bichinho, a da lagarta. Por que ela vai ser mais resistente? Porque na hora que eu estiver mudando a genética daquele alimento, eu já vou colocar alguma coisa para ser um alimento mais forte, porque eu estou mudando a genética para ser um alimento mais forte. Alguém muda a genética do cavalo aí para ter um cavalo mais fraco? Senão não precisava fazer, né, aquelas inseminações. Todo mundo quer um cavalo superior, uma vaca que dá mais leite, um trem, por isso que muda tudo. Então, eu quero um alimento melhor. Então, vai ser um alimento mais resistente contra pragas e tudo mais. E diminui o uso de agrotóxico também. Porque quando eu mudei a genética, eu também vou fazer com que a genética desse alimento aqui, ele cresça mais saudável e não precise de nenhum agrotóxico. Por quê? Eu estou mudando a genética do alimento. Então, eu posso colocar o que há de melhor ali dentro. Tá? Então, isso eu nem vou aprofundar mais do que isso também.